Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do timão semifinalista do Campeonato Paulista com Hugo Souza de herói. Que goleiro espetacular. E a gente precisa falar também de um time cascudo. Que chegou de novo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bom, rapaziada, não tem como a gente não falar de Hugo Souza nessa classificação do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista. Um jogo único, com o mando da Portuguesa, uma Portuguesa que fez uma campanha espetacular no Campeonato Paulista, a ponto de ela ser a mandante diante do Corinthians, receber o jogo no Canindé, de ter vencido o Mirassol na rodada passada, né, na última rodada da fase de grupos do Paulista, e derrubando uma invencibilidade que já durava desde o ano passado, da equipe do Mirassol. O Campeonato Brasileiro inteiro, o Mirassol não foi batido dentro dos seus domínios, pois bem, nem se classificou para o mata e acabou perdendo em casa para a Portuguesa na última rodada. Isso mostra o tamanho desse trabalho do Fábio Matias, que fez um bom trabalho também no Juventude, lá no Rio Grande do Sul, e que leva a Portuguesa às quartas de final, mas que acaba sendo eliminado apenas nas penalidades. Uma equipe que, inclusive, saiu na frente do Corinthians e que antes disso ainda teve um pênalti a seu favor. E aí eu preciso falar do Hugo Souza, porque aí eu tô falando de um goleiro que ele, mais do que garantir os 3 pontos, e quando a gente fala de um mata-mata, ele é o chamado cara decisivo. Ele é o cara que, quando o sapato aperta, quando a coisa enrosca, ele vai lá e resolve pra você. Muitas vezes é um centroavante que faz isso. É um meia, é um jogador mais articulado no setor ofensivo. Eu tô falando de um goleiro, porque esse goleiro, ele é espetacular. Quando a coisa aperta pro Corinthians, lá está ele. Hugo Souza. 14 pênaltis defendidos na história do Corinthians. Cara, ele chegou ontem, entre aspas, na cronologia do futebol, e ele já é o 3º goleiro mais pegador de pênaltis da história do clube, atrás apenas de Cássio e Ronaldo Giovanelli. 2 goleiros que ficaram no clube mais de 600 jogos cada um. O Hugo Souza é o 3º. Ele tá atrás só deles. É impressionante. E desde que chegou, 3 títulos conquistados. E tá indo para mais uma semifinal. É impressionante. Porque, assim, não é que a Portuguesa tenha tido grandes oportunidades, mas é um time muito bem compactado, que também impediu o Corinthians de criar grandes chances no jogo. E quando chegou, sempre levou perigo. E aí tem uma jogada em profundidade, em que o Hugo Souza, inclusive, acaba cometendo um pênalti. Porque ele tá sozinho, dá o carrinho, erra o bote e acaba cometendo a penalidade. Só que ele vai lá e defende. Isso ainda no primeiro tempo. Ok, minutos depois sai o gol da Lusa, ainda no primeiro tempo, mas numa falha terrível do sistema defensivo do Corinthians. E aí, cara, é muito mais falta de atenção do que mérito da Portuguesa, embora, obviamente, né, se os caras chegaram ao gol é porque tem mérito na jogada. Mas é o Ranieri acossado ali por uma marcação alta, dando um balão pelo lado esquerdo. Aí a bola vai para a disputa entre o André Ramalho e o jogador da Lusa. O André acaba até vencendo a disputa, mas ela sobra na entrada da área, atrás da meia-lua, pro jogador da Lusa, que acaba desferindo o chute no cantinho. O Hugo até não esperava aquela bola, né? Vai em cima dele, mas não o suficiente para fazer a defesa. 1-0 Portuguesa no primeiro tempo. E esse resultado, ele persistiu até os acréscimos, até quando o Corinthians empata no belo gol do Vitinho. Mas antes da gente chegar lá, tem muita coisa. Por exemplo, o Dorival, ele começou o time, a escalação, né, com um time basicamente titular, com o que ele tem de melhor e tudo mais, só que ao invés da escalação diante no jogo passado foi o Bragantino, Atlético Paranaense, que ele coloca ali o Memphis e o Vitinho no setor ofensivo, desta vez colocou Memphis e Gui Negão, para ver se, né, dava uma mobilizada. E aí no segundo tempo, quando ele percebe que, primeiro, o Corinthians está perdendo e ele precisa fazer algo, aí eu preciso chamar a atenção para o técnico do Corinthians, que sabe jogar Copas. É impressionante. Quando vem o mata-mata pro Dorival, ele parece que, tipo o Falcão, né, que era um filme do Sylvester Stallone, ele vira o boné pra trás, ele vira outra pessoa. É impressionante o que o Dorival faz em mata-mata. Ele sabe os caminhos, ele sabe o que fazer. E ele foi pra dentro do time da Portuguesa. Ele foi pra dentro. Porque aí ele botou o Kaique,
Ele botou o próprio Vitinho, que eu citei. E quando ele bota o Kaique, ele tira o Matheus Bidu, hein? Que tá numa sequência muito grande de jogos, porque não tem o reserva pra ele, o Dorival até falou sobre isso. Ele botou o Dieguinho, ele botou o Pedro Raul na do Memphis, né? Porque o Memphis também nitidamente sentindo o desgaste, né? Ele perde um gol ainda no primeiro tempo, numa jogada muito boa, né? Do Bidu, toca na direita, cruzamento, e aí o Memphis acaba perdendo o timing ali. O Bidon, que também foi um jogador que teve lesão. Essa questão, gente, eu nem adianta eu ficar falando aqui pra vocês, porque eu acho que é consenso, né? Que muitos jogadores não vão estar na sua plenitude, que outros vão estar voltando de lesão, outros vão estar se lesionando, outros que estão jogando constantemente, eles vão ter problemas físicos e técnicos por conta da questão física. Não tem muito o que fazer. Essa é a realidade do futebol nesse momento. Mas visivelmente dá pra ver que o Memphis está sentindo a questão física. Ele perde esse gol no primeiro tempo, depois ele é substituído, entra o Pedro Raul no seu lugar para fazer a função de 9 mesmo, e aí o Pedro Raul me perde um gol no segundo tempo que... Então, assim, muita gente pede, né, chances pro Pedro Raul. Cara, assim, eu não vou cobrar do Pedro Raul que ele drible meio time, que ele faça uma jogada mirabolante, vindo de trás, atacando o espaço, correndo, driblando 2, 3 jogadores. Eu não vou cobrar isso do Pedro Raul. Eu vou cobrar poder de finalização como um 9 de área que ele é. Porque se eu não puder cobrar nem isso, bom, aí não tem por que ele se escalar, né? Ele recebe um cruzamento do Matheus Bidu, mas assim, açucarado. Ponto futuro, a bola chega pro cara finalizar e ele se enrosca, se atrapalha com a bola vai pela linha de fundo. Ele não consegue concluir de uma maneira positiva, não consegue finalizar bem. Pô, aí fica difícil. Porque a minha exigência é ao que ele sabe fazer de melhor, né? Imaginamos. E não aconteceu. Enfim, mas o Dorival tentou com ele para que houvessem mais cruzamentos e de repente ele poder aparar alguma bola naquele sentido. O Kaique, que é um jogador de mais desenrolado, de 1 contra 1, de velocidade também. O próprio Vitinho. E aí, nesse caso, a mão do Dorival foi mágica. Porque o Vitinho nunca tinha marcado com a camisa do Corinthians. Mas a gente sempre fala, né? E eu sempre falo pra vocês, cara, o Vitinho tem qualidade técnica. Você vê que ele tem virtude. Você vê que ele tem talento. Você vê que ele rabisca, ele vai pra um lado, vai pro outro. Ele consegue ir pra linha de fundo, ele tem profundidade, ele corta pra dentro, ele tem o drible. Mas faltava, ou ainda falta, no Vitinho um acabamento. Sabe o que é o acabamento, né? O cara faz toda a reforma lá do teu quarto, da tua sala e tal, mas aí falta aquele detalhe final, né? Que é aquela pinturinha, que é pro rodapé não ficar com uma cor diferente da parede. Cara, o acabamento do Vitinho, ele é péssimo. Especialmente pela tomada de decisão que ele tem. Porque qualidade pra finalizar ele sempre teve. Sempre teve. Acompanha ele no Inter, ó. Há muitos anos, depois dele ter surgido no Botafogo, depois no Flamengo, muito tempo. Então, assim, eu sei da capacidade do Vitinho, especialmente em finalização. E ele não vinha aparecendo. Não falo mais nada, porque ele apareceu na hora certa. A gente tá falando de acréscimos. O Mateuzinho teve liberdade, é verdade, avançou com a bola, e aí deu um levantamento na medida pro Vitinho, que tinha só um marcador à sua frente. Ele cortou pro meio e caixa, chutou no ângulo. O goleiro nem viu a cor da bola. Esse é o Vitinho que fez com que o Corinthians o contratasse. Esse é o Vitinho que eu conheço. É o Vitinho que tem a capacidade de fazer esse tipo de jogada. Então, claro que tem muita coisa para resolver. Claro que o Corinthians não fez uma boa partida. Inclusive, chegou a ser dominado pela Lusa em determinado momento. A Lusa fez um gol no primeiro tempo. Teve um pênalti a seu favor. Então, é óbvio que as dificuldades elas aconteceram. Mas aí entra o outro detalhe que eu vou falar para vocês e que eu já vinha falando nos últimos tempos. O Corinthians se tornou um time cascudo. Você pode argumentar do jeito que você quiser. Nossa, mas do Atlético Paranaense os caras jogaram melhor. Escapou do pior o Corinthians. Beleza, resultado final quanto é que foi? 1-0 o Corinthians, né? Ah tá, só pra saber. Aí agora, nessa partida, contra a Portuguesa. Não, mas a Portuguesa, veja bem, não sei o quê. Como é que terminou? 1-1 e nos pênaltis o Corinthians classificou. Porque é isso, gente. Quando você não joga bem, você tem que dar um jeito de classificar. Porque é assim que é feito o futebol. Se você jogar bem, a tendência é que você passe, supere o teu adversário. Se você não jogar bem, você tem que ganhar dele de qualquer maneira. Tá, mas como isso, Chico? Você precisa ser melhor do que o teu adversário para passar por ele. Não necessariamente no futebol. Você precisa ser melhor mentalmente. Você precisa ser estratégico. Você precisa ser cascudo. E isso o Corinthians tem sido. Olha, o Corinthians pega adversários pelo caminho, cara, e hoje ele entende que pode bater em qualquer um. E isso também é confiança. É confiança. Repito, não foi fácil. O Corinthians escapou, porque
Tava perdendo o jogo até os acréscimos do segundo tempo, mas aí é qualidade, né? Aí, quando o Dorival vai fazer as suas trocas, e ele percebe que essas trocas elas não caem tanto assim o nível titular, até nesse caso do Memphis pelo Vitinho, o Memphis não vinha entregando o que o Vitinho entregou depois que ele entrou. Então, é relativo também, né? Nossa, mas aí perdeu qualidade. Será? Às vezes não. Às vezes você tem um jogador que tá melhor no banco de reservas, que não pode entrar, aquela coisa toda, o cara que é titular tá um pouco escorado, aí você vai fazer uma troca, já dá uma oxigenada, já dá uma melhora. É assim que funciona. Então, o Corinthians fez o que precisava fazer. Não sem dificuldades, mas ele foi lá e fez. Ele foi lá, empatou o jogo nos acréscimos e nas penalidades ele foi lá e passou. Ninguém vai lembrar das circunstâncias, porque ninguém lembra, sejam elas positivas ou negativas. O fato é que o Corinthians está na semi diante do Novo Horizontino, jogo em Novo Horizonte, jogo duríssimo. O Novo Horizontino que eliminou o Santos por 2-1. Jogo dificílimo, mas esse é o preço. Não tem jeito. Você avançou, você vai pegar o time de melhor campanha. E jogo único em Novo Horizonte. Mas o Corinthians conquistou isso. Conquistou a ponto de colocar esses dois frente a frente e eu ainda achar que o Corinthians é favorito. Apesar da campanha do Novo Horizontino. Porque o Corinthians é o super campeão do Brasil. É um Corinthians que é campeão paulista e está defendendo o título. É um Corinthians atual campeão da Copa do Brasil. É um Corinthians cascudo. Vai ser difícil, já aviso pra vocês, vai ser difícil arrancar pontos desse Corinthians, porque os caras estão prontos pra guerra, e isso foi moldando, forjando o caráter dessa galera. Então os remanescentes, os caras que estão desde o ano passado, eles entenderam, e especialmente o técnico Dorival Júnior, que tá cada vez mais entendido do que é ser Corinthians e das coisas do seu time, embora todas as trocas. Então tem que valorizar essa vitória, mesmo que tenha sido nas penalidades, né? O Hugo pega no tempo normal e depois pega 2 penalidades nas disputas, né? Vencidas pelo Corinthians por 8-7. Então, assim, o Corinthians avançou no brilho de Hugo Souza. O Garro entrou nos minutos finais, até perdeu o primeiro pênalti, mas tudo bem, faz parte. E aí você tem essas outras situações aqui, né? O Kaique, que eu disse que entrou no lugar do Matheus Bidu, depois o Dieguinho, Pedro Raul, Vitinho. Cara, jogadores que até pouco tempo atrás seriam titulares do Corinthians. Mas hoje o Corinthians conseguiu reforçar a ponto deles serem alternativas e ajudarem, contribuírem numa classificação diante da Portuguesa para a semifinal do Campeonato Paulista. Vocês gostaram do jogo? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!